Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vive e reina o Senhor Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus nos ama, aleluia. Jesus que é o nosso bem. Calma. Vivemos num mundo imediatista. Não é verdade? Tudo tem que ser para ontem, para ontem. Nós somos influenciados por isso. O imediato. Mas o que se fala? Quem suporta o processo colhe a bênção. Há um tempo determinado para todas as coisas e um propósito debaixo do céu. Lembra da semente na área agrícola, no plantio? Primeiro semeia-se, pega ali o humus, né, a terra, aduba-se a terra, lavra a terra é preparada e depois lança-se o grão na terra, a terra ela é semeada, depois ela é germinada, depois vem ali o caule, começa ali o milagre de Deus, o crescimento, e o crescimento é interessante, a raiz ela vai entrando na terra, no solo, ou seja, cresce para baixo, e quando esse crescimento está sendo alicerçado, ninguém está vendo, mas ali está uma energia muito forte ali, Deus está trabalhando ali poderosamente, mas ninguém está vendo o nosso crescimento, mas ali está, a raiz está sendo fortificada ali no alicerce, na terra. E depois vem o caule, e depois vem o crescimento, a árvore vai ficando frondosa, e depois ela começa a frutificar, mas isso é um processo, isso é um tempo. Então se acalme, vamos controlar, né, o nosso imediatismo. Na verdade, vamos controlar a nossa ansiedade. Na verdade, vamos ter paciência. Porque Deus está no controle, Deus é soberano, calma. Deus quer o nosso bem, vivamos um dia de cada vez. Jesus está no controle, Ele nos ama. Ele quer o nosso bem, Deus é Deus de paz, calma, que Jesus está no controle. Senhor, se propicia a nós pecadores, aleluia. Multiplica os salvos, Pai. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e as obras do diabo não prevalecem contra a sua igreja. Dai-nos o teu Espírito Santo, Pai. Dai-nos da água da vida, como aquela mulher samaritana conversou com Jesus no poço de Jacó. E Jesus falou: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu me pediria água e eu te daria a água da vida que jorra para a vida eterna. Ela falou: Senhor, dai-me dessa água para que eu não venha mais aqui buscar aqui no poço do nosso pai Jacó. Meu Deus, Jesus, meu Deus, que privilégio que essa mulher teve de estar falando contigo ali, como diz o outro, tete a tete, face a face. Ai, meu Pai, que laradachegue nagalari, que olhar tenro devia ser o seu, Pai. Queria beijar ali os teus pés, te adorar, Senhor. Queria eu estar ali, Pai. Meu Deus, para beijar os teus pés, Pai, continuamente, Senhor, para te adorar, meu Pai. Alabasubnequebicalabás. Meu Deus, Pai, nos liberta, como a gente está preso nas coisas do mundo, Senhor. Não podemos te enxergar, o Deus Emanuel, Deus conosco.
o Deus que está presente a todo tempo conosco. Ei, tem uma batalha na mente. Satanás tenta agir na nossa mente com dados inflamados, colocando seta. A batalha está na nossa mente, gente. Vamos despertar. É na mente. Satanás tenta influenciar a nossa mente para a gente fazer coisas erradas, tomar decisões erradas. Pensa bem no que nas batalhas estão sendo travadas a todo instante. Satanás tentando destruir as famílias, colocando desarmonia, desamor. Tudo bem que a palavra diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Há uma razão por muita gente estar gelado. Por quê? Por causa da iniquidade, a maldade. O nível está lá em cima, ó, de maldade. Acabou-se a afeição natural. Acabou-se a empatia. Mas não vamos deixar isso prevalecer, não. Quem vai prevalecer é o amor, a graça, que é Jesus Cristo. Olha, mais uma vez, vamos blindar nossa mente no Espírito Santo, na sua palavra. O vaso precisa ser enchido a todo instante. Vamos deixar as coisas do mundo prevalecer na nossa mente, não, gente. Vamos se ligar, vigiar. A terra, ela tem muita sede, está tragando muitas almas, muitas vidas, porquanto não estão se blindando na palavra do Senhor, no Espírito Santo. Vamos rejeitar as bandejas, tudo aquilo que fortalece a carne, e vamos fortalecer no Espírito. Como diz as Escrituras, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é brincadeira, o salário do pecado é a morte. Tudo tem uma consequência. Tudo bem que nós não somos perfeitos, somos sim pecadores. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Mas se eu confesso os meus pecados, fiel é Deus para perdoar os nossos pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse sangue de Jesus foi um resgate. É o sangue remidor. Fomos comprados a preço de sangue. Foi pago ali na cruz do Calvário por Deus. Aleluia, a nossa salvação. E a salvação é a graça, de graça, que é Jesus Cristo. Não deixa ninguém vos enganar, não. A graça é de graça. Chama-se Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Não há outro mediador entre os homens, a não ser Jesus Cristo. Então não se engane com ídolos, com religiosidade, com santos beatificados, não se engane. Só tem um mediador, aquele que foi assunto aos céus, aquele que bradou na cruz do Calvário e disse: está consumado. Jesus Cristo Nazareno. Que Deus te abençoe. Recebe Jesus Cristo no seu coração, na sua alma, na sua vida, porque Jesus veio nos libertar das obras do diabo e das obras das trevas, para que nós possamos ter comunhão com Ele, com o Espírito Santo e com nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 67, a profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: e seu pai Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel. Bendito quer dizer benedictus, né, no latim. Aleluia. E tem o cântico de Zacarias: Benedictus, magnificat, leri canturi blasso binequebe comanasse, terra de Camantro. Porque tem, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo, e levantou para nós o chifre de salvação na casa de seu servo Davi, como ele falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida aos nossos pais. Filho de Davi, geração de Davi, está falando de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O precursor da nossa fé. Aleluia. Esse Zacarias aqui era sacerdote, pai de João Batista. Leri canta rababa subnequebe. Jesus Cristo, filho de Maria, filho de José. João Batista, filho de Isabel. Isabel, prima de Maria. E João era primo de Jesus Cristo. João também veio como prenúncio, anunciando a Cristo: ó, vem um que vem após a mim,
que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. João falando do seu primo Jesus Cristo, o Messias. Mas aqui Zacarias, quando ele ficou mudo, quando sua língua se prendeu ao céu da boca pela sua incredulidade, e ele era sacerdote, Deus mandou o anjo Gabriel para falar com Zacarias. E aí depois Zacarias creu e falou: o nome do meu filho vai ser João. E aí a sua língua se desprendeu do céu da boca, e aí ele declarou essa profecia em outros livros, quer dizer, cânticos. O cântico de Zacarias, Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que tem visitado e redimido o seu povo. Que mazela é a incredulidade. Acrescenta-nos, Senhor, a fé. Quando Jesus voltar na terra, achará fé. Jesus falou de centurião, de Cafarnaum. Nem em Israel vi tanta fé como esse centurião que se compadeceu do seu servo e falou: Senhor, não sou digno que vá à minha casa. Dize uma palavra e o meu criado será curado. E naquela mesma hora, o centurião falou: que hora era? Que hora que foi que meu criado foi curado? E falou a hora, e ele testificou: na hora que eu estava conversando com Jesus. Jesus nem precisou ir lá e operou o milagre. Onipresença de Deus. Deus é soberano, Deus tem todo o poder. Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os anjos queriam descer e pregar o evangelho. Deus não deixou, falou: não, vai ser para os filhos do homem, para que haja testemunho. Aleluia. Glórias a Deus. Como ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida aos nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que ele prometeu ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, libertados da mão dos nossos inimigos, possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás ante a face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar o conhecimento da salvação ao seu povo, pela remissão de seus pecados, mediante a terna misericórdia do nosso Deus, pela qual na aurora lá do alto nos visitou, para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito e estava nos desertos, até o dia da sua aparição a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Deus seja louvado. Ao capítulo 2 vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? Verso 7 aqui do capítulo 2 de Lucas: e deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em faixas de pano e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. Nascimento do nosso Mestre Jesus Cristo maravilhoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no verso 80, e o menino crescia e se fortalecia no espírito, estava nos desertos até o dia da sua aparição a Israel. Este versículo sobre o crescimento de João é paralelo ao capítulo 2, versos 51 e 52, que fala do desenvolvimento de Jesus. Zacarias e Elizabeth, né, no seu nome original, né, cognominado Isabel, mas o seu nome no original é Elizabeth, já eram bem idosos quando João nasceu. Olha aí. Zacarias e Elizabeth, Isabel, já eram idosos. Lembra de Sara, que foi mãe idosa? É, meu irmão.
Deus faz proezas, né? Não há limites para esse Deus Todo-Poderoso. E agindo Deus, quem impedirá? E provavelmente morreram enquanto ele ainda era novo. Isso explica o porquê dele ter crescido nos desertos da Judéia, que ficava entre Jerusalém e o Mar Morto. O dia em que João apareceu publicamente é narrado, capítulo 3, verso 1 a 3. O ministério de um levita como João começava aos 30 anos, número 4, verso 46 e 47. Provavelmente foi com essa idade que ele deu início a seu ministério, assim como Jesus. Então, aqui nesse verso 80, estava se falando de João, né? Que o menino mantinha-se no deserto até se mostrar em Israel. Aqui fala-se de João. Mas aqui o cântico foi em referência ao Messias que havia de vir, Jesus Cristo, o Nazareno. Muito bem, até aqui nos ajudou o Senhor. Você quer aceitar Jesus? Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Aproveita essa oportunidade e confesse agora com as suas bocas, com o fruto dos seus lábios de adoração, em reverência ao nosso Deus e gratidão pela sua morte vicária e pelo holocausto perfeito, sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Eu aceito e recebo o Senhor Jesus Cristo como meu único, suficiente e eterno Salvador. Pai, eu creio que Jesus veio nesta terra, foi crucificado, foi humilhado ali na cruz do Calvário, mas ele foi, aleluia, soberanamente exaltado. E Deus deu o nome ao Senhor Jesus Cristo que está acima de todo nome, que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória do Deus Pai. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso intercedendo por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por me salvar, por me libertar. Agora me ajuda a ser batizado, me dá o crescimento, que a Tua palavra diz que aquele que for salvo e perseverar até o fim, aquele que for batizado e perseverar até o fim será salvo. Pai, eu retorno agora para os Teus santos caminhos, perdoa os meus pecados. Pai, eu creio que o milagre é instantâneo, eu creio que o Senhor já me perdoou. Muito obrigado por me perdoar, por me salvar. Agora me purifica para eu ficar mais branco que a neve, Pai. Me ajuda, me fortalece e me ajuda a dar o crescimento espiritual e chegar na estatura do varão perfeito. E agora para os novatos e para aqueles que estão retornando, que o Senhor dê força, dê o Espírito Santo e possam dar fruto, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha, você vê que é uma palavra direcionada espiritualmente. Como os judeus daquela época esperavam um Jesus político que viesse resolver, né, as mazelas ali institucionais, as mazelas todas daquele desgoverno, mas eles se frustraram porque Jesus veio como um Jesus espiritual, prenunciando e anunciando coisas escatológicas, falando acerca da vida eterna, que havia um conflito cósmico entre Deus e o príncipe das trevas, e que Jesus iria julgar o mundo para aqueles que se identificassem com o reino de Deus, com a luz, e com aqueles que se identificassem com o mundo e com as trevas, e que se identificaram com o pseudo-Deus chamado Satanás. Pai, agora faz morada nos filhos da luz e liberta aqueles que se encontram nas trevas. Dá uma oportunidade, Pai, eu te peço, no nome de Jesus. Lembra das tuas infinitas misericórdias, lembra da nossa estrutura que é de pó. E se compadece, Papai querido. Todavia, meu Pai, meu Santo Deus Todo-Poderoso, seja feita a tua vontade, sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão cotidiano dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos conduz em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Liberta, Pai, essa liderança aí, Pai, que leva o evangelho, né, como se fosse um evangelho mercadológico,
como se fosse um evangelho coaching, como se fosse um evangelho de imersão para ganhos pessoais. Liberte esses pastores, Pai, para que possa levar um evangelho espiritual, tratando dos assuntos acerca do reino de Deus e da edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Porque quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu te peço, por favor, envie essa mensagem para todos aqueles que você puder, com a graça e com o poder e com o agir, com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que essa palavra vai frutificar, vai cair em boa terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Importa que eu diminua eternamente e o Senhor cresça eternamente. Muito obrigado por poder você fazer parte da glória, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, enviando essa mensagem para que a glória do Senhor cresça mais e mais e que a gente venha diminuir e você seja um agente, um discípulo de Jesus, semeando a boa semente. Deus abençoe a todos, muito obrigado e querendo Deus, até a próxima mensagem. Shalom Adonai, graça e paz seja multiplicada. Emuná, fé constante. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus abençoe. O grande amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão dos anjos, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a sua segunda vinda, e todo o Israel de Deus diga amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.